dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade, começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos voltando para mais um episódio raiz, episódio original desse podcast, que é um diário de um Open Mic. O que é um Open Mic? É um comediante em início de carreira. E o que é um diário? Um diário não precisa explicar, acho que todo mundo sabe o que é um diário, né? E aí esse podcast surgiu sendo isso. E essa semana não tivemos episódio extra. Os episódios extra eu tô fazendo semanais, sempre trazendo curiosidades. Então se você tá ouvindo esse aqui, volta uns para trás aí, inclusive tem no YouTube. Queria indicar para vocês aqui o meu canal do YouTube que chama Cortes do Dom. Eu tô sempre postando lá cortes quando eu falo alguma coisa no podcast de curiosidade que eu acho uma ideia legal, uma piada boa. Eu faço esse corte e posto no YouTube. Então segue lá no YouTube, se inscreve, né? Se inscreve. Chama Cortes do Dom, que é Dom Diário Open Mic. Então você pega aí as iniciais, a sigla é Dom, por isso que é Diário do Dom, né? Então é isso aí, eu queria pedir aí encarecidamente que se você tá ouvindo isso aqui, dá um pause, vai lá no YouTube e se inscreve, porque eu tenho 16 inscritos e é muito triste você ter menos de 20 inscritos, né? Porque a pessoa, ninguém que tem 16 inscritos tem credibilidade, né? Então eu gostaria realmente que você se inscrevesse lá. E tem uns vídeos bem legais, viu? Tudo vídeo de 2, 3 minutos, com algumas filosofias, alguns pensamentos que às vezes até eu fico impressionado do tamanho do absurdo que sai dessa minha cabeça gigante. Então eu gostaria de verdade que você se inscrevesse, desse essa chance pra mim aí, tá bom? E sem mais delongas, roda a vinheta e vamos começar esse episódio. Tô brincando, não tem vinheta. Não tem vinheta porque não tem edição, isso aqui é isso mesmo. No máximo tem essa musiquinha tocando do lado de fora. Do lado de fora é foda. Tocando aí de fundo. E hoje é dia... Que dia é hoje, hein? 18. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Hoje é aniversário de Cajamar, a cidade... Eu não sei se é famosa por alguma coisa, mas aqui da região é a única cidade que tem um boiódromo. Tem um boiódromo na cidade. Eu acho que esse é um empreendimento muito limitado, você fazer um boiódromo, porque boiódromo é para colocar boi no rodeio, né? Para fazer rodeio. Mas se você ir lá em Barretos, não é boiódromo de Barretos, é o maior rodeio da América Latina, se não é o do mundo, eu também não sei, mas eu sei que é muito grande. E lá eles têm uma arena. E aí, quando não tá tendo rodeio, tem outras coisas. Mas aqui não é boiódromo, aí já com esse nome não tem outras coisas, é só boiódromo mesmo. Então só tem rodeio, e aí não tá tendo rodeio por causa da pandemia. E aí, na verdade, mesmo antes da pandemia, tem essa construção gigante, que é tipo um estádio, mas não tem campo, porque não quiseram colocar um campo, é só um boiódromo. E eu só falei isso para dizer que é aniversário da cidade. Tá fazendo 37 anos. Na verdade eu não faço nem ideia de quantos anos tá fazendo, mas você também não sabe, né? Então se eu falar que 37 de maneira enfática, você vai acreditar em mim. Então pode acreditar, são 37 anos nessa cidade que eu moro. Estou voltando pra lá inclusive. E é só isso mesmo, hoje é dia 18, aniversário de Cajamar. Essa semana eu ia fazer um episódio sobre curiosidades do carnaval, que a gente tá no carnaval. Quer dizer, era pra estar, né? Era pra estar no carnaval, mas assim como o rodeio, o carnaval foi cancelado por causa da pandemia. Então não teve carnaval esse ano. Eu não fiquei sabendo de nenhum carnaval clandestino, o que me surpreendeu muito, o brasileiro não ter feito um carnaval clandestino. Isso se não fez, né? Porque às vezes também fez e eu não tô sabendo, porque eu sou a pessoa mais alienada desse planeta. Então, inclusive, eu não faço piada com a atualidade, porque eu realmente estou
alheio à realidade das pessoas, do mundo. Tô completamente alheio. Eu só sei que tem pandemia porque eu tô trabalhando de casa. A empresa fechou e mandou eu trabalhar de casa. Mas eu não sei nada de bosta nenhuma do que tá acontecendo. Eu sei um monte de coisa, de curiosidade que não serve pra nada. E, inclusive, se você não se inscreveu no meu canal Corte do Dom, se inscreve lá que tem várias curiosidades. O último episódio foi curiosidade sobre o corpo humano. E você sabia que a gente nasce com 305 ossos, mas ao decorrer da vida cai para 206? Pois é, eu também não saberia se eu não tivesse feito um episódio sobre isso. E tem mais um monte de curiosidade boa lá pra você ver. Tá bom? Mas eu nem queria fazer esse merchan, eu estava falando que eu realmente sei um monte de curiosidade que não serve pra nada, mas eu não me informo absolutamente nada sobre o que tá acontecendo no mundo. Por quê? Porque antes eu até via de vez em quando, porque quando eu ligava a TV, antes de eu conseguir ir pro Netflix, ou pro Amazon Prime, ou pro YouTube, na TV, né? A minha TV, ela demorava um tempinho ali pra carregar o Smart View, sei lá, o aplicativo. Pra carregar os aplicativos, ela demorava um pouco. E aí, enquanto não carregava, ficava na Globo, ou no SBT, enfim, ficava na TV normal. E aí eu acabava vendo uma coisa ou outra, sem querer, na TV ali, né? E também não sou as pessoas que falam que não pode assistir TV, sabe? Que a pessoa, não pode assistir TV, vai ler um livro. A TV deixa você burro. E aí a pessoa fica o dia inteiro no Netflix, que é uma TV sem comercial, sabe? Então eu acho que é muita hipocrisia falar isso aí. Mas eu não assisto TV, não é porque eu sou cult, sou legalzão. É só porque agora a minha TV tava ficando velha. E aí eu comprei um um Mi TV Stick da Xiaomi, ou Xiaomi, eu não sei como fala. Que é tipo um Chromecast da China, que é da Xiaomi. Ou Xiaomi, eu não sei como é que se pronuncia. E provavelmente você, a menos que você seja chinês, você também não sabe se pronuncia como a maioria das pessoas pronuncia. E também não sabe falar certo. Mas eu comprei um bagulho desse da Xiaomi. E aí agora ele fica no HDMI, né? E aí quando eu ligo a TV já tá nesse bagulho. E aí agora eu não assisto os pedaços da TV, nem se eu quisesse. Eu não consigo mais assistir um pedaço. Eu até consigo, mas eu não quero, entendeu? Acabo não fazendo. E aí com isso, eu estou completamente alheio do que está acontecendo no mundo. Então eu só me informo por memes do WhatsApp. E inclusive eu queria avisar aí, se você ainda não está sabendo, o meu pai me mandou essa semana e a cura do coronavírus é limão com alho. Meu pai, eu descobri isso no WhatsApp, que é a minha única fonte de informação, e foi o meu pai que mandou. Falou que se você espremer, tem que moer o alho e espremer um limão e tomar todo dia, que aí o coronavírus fica alojado na garganta por 5 dias. É muito engraçado pensar que as pessoas acham que o vírus, ele é tipo um carocinho, assim, é uma coisa grande, que ela é tão grande que fica alojado na sua garganta. Na cabeça dessas pessoas é uma bolota de vírus que gruda na glote e fica... Eu acho muito engraçado essa ideia de que ele fica alojado na garganta. E aí se você toma o limão com alho, você mata ele na garganta. Porque o limão passa, ele tá ali grudado na sua garganta, que ele é um bicho, não. O coronavírus é tipo um carrapato, que ele fica grudado na garganta e aí quando você toma... Como é que pode alguém acreditar nessas coisas, né, mano? E o pior é que o presidente meio que acredita, né? O Trump falou que é umas merda. Não disso, mas o Trump falou que se álcool em gel e Cândida mata o vírus, era só tomar Cândida. Porque na cabeça dele é isso, fica separado. Fica na sua garganta ali, grudado, uma camada de vírus. E aí se você jogar Cândida, você mata. Ai, que engraçado isso, né? Não teve graça, acho que não teve graça pra vocês quanto teve pra mim. Mas eu achei bem engraçado isso. E aí o que eu tava falando é que eu não assisto mais TV. E aí eu faço uns parênteses gigantes. Eu acho que o nome desse podcast aqui, acho que se não for esse, eu posso talvez um dia... É porque esse aqui é diário de Open Mic, né? Se um dia eu deixar de ser Open Mic, acho que vou continuar com ele.
Mas se eu fosse ter algum podcast, ia se chamar Parênteses. Eu não sei se já tem esse podcast aí, mas o meu ia se chamar Parênteses, porque eu abro muitos parênteses e é uns parênteses de 5 minutos. Eu viajo num pensamento e vou nele, e aí depois eu volto no outro. Às vezes eu esqueço o que eu tava falando, aí já muda, vira outra coisa, que nem agora de novo. Fiz um parênteses para falar do parênteses. Você vê como é confuso isso aqui, né? Mas enfim, eu queria falar hoje aí. O que eu tava falando antes? Eu não me informo. Por que eu entrei nesse assunto de falar que eu não me informo? Eu estou alheio. Ah, porque não teve carnaval. É isso. Então eu não assisto TV. Então eu não assisto jornal. Então pode ser que teve carnaval clandestino, e pode ser que todo mundo que tá ouvindo saiba e fala: nossa, esse Diogo é um retardado. E sim, eu realmente sou, não retardado. Retardado é uma palavra inclusive pejorativa. Não use mais essa palavra, tá bom? Chame as pessoas de idiota, porque idiota não é uma doença, idiota é um estado de espírito. E aí você pode chamar, porque a pessoa, ela escolhe ser idiota. A pessoa não, se bem que também eu sou idiota às vezes sem escolher, né? Se eu pudesse escolher, eu não seria idiota. Mas o retardado, mas retardado é uma palavra pejorativa, né? É muito chato chamar a pessoa de retardada. Porque retardado, eu não sei se também antes era alguma doença que agora mudou de nome, e antes era retardado igual lepra, que agora é hanseníase. Não sei, outro parênteses, hein? Isso aqui é parênteses atrás de parênteses. E voltando ao assunto, eu não sei se teve carnaval clandestino, mas eu não chegou no meu WhatsApp. Meu pai não me mandou, entendeu? Se meu pai não me mandou, eu acabei não ficando sabendo, e pode ser que tenha tido. E é isso. Hoje é dia 18, de quinta-feira. Ontem foi dia 17, quarta-feira de cinzas. E na terça-feira foi o glorioso carnaval, que eu trabalhei normalmente. Parece que teve firma que deu folga pra galera, mas lá onde eu trabalho foi trampo normal. Então, normal não, que eu tô trabalhando de casa, né? Então foi, de certa forma, foi um carnaval, porque eu tava fazendo a mesma coisa que eu faço na empresa, mas eu tava de cueca. E o carnaval é isso, né? Você faz a mesma coisa que você faz no resto do ano. Se você é baladeiro, você vai pra balada, só que a diferença é que você vai de cueca. Quer dizer, também eu ia pra balada de cueca também, mas eu ia por baixo da calça, né? E aí no carnaval eu ia só de cueca. Falar nisso, eu queria só fazer um outro parênteses aqui, falando de carnaval, que teve um carnaval, eu fui um jovem muito fanfarrão, né? Como os jovens dizem hoje, eu fui um jovem muito travesso. E aí eu bebia muito. Nossa, como eu gostava de beber. Nossa, eu gostava mesmo, eu bebia porque eu gostava, não da bebida em si, mas de ficar bêbado, e da bebida em si também. Até hoje eu gosto, né? Até hoje eu tomo cerveja, e agora eu tô começando a tomar vinho também, porque eu tô numa fase ali que você fica meio afeminado, também não pode falar. Mas é bichola, né? Eu já falei aqui já que bichola não tem nada a ver com opção sexual. Bichola é o cara que usa a calça na canela com sapato social sem meia, entendeu? Esse cara, ele é casado com a mulher, ele nunca se relacionou com homem, mas ele é bichola. É porque não inventaram um termo pra isso ainda, né? E aí eu tô querendo popularizar esse termo aí, que é o bichola. E eu tô virando minha bichola de ficar, sabe, esses adultos que tomam queijos e vinho? Eu tô esse cara aí. Se bem que queijo eu tô tentando cortar o queijo, porque parece que lactose dá pigarro. Eu tava comendo muito queijo, e aí eu tava ficando com pigarro mesmo, e eu quero testar. Então eu tô uns dias aí sem comer, o pigarro continua, viu? Então por enquanto essa bagulho aí pra mim foi mito. Mas vamos ver, né? Vou ficar mais uma semana aí. Faz uns 3 dias, acho, que eu não tomo leite, nem como queijo. Mas vamos ver se vai voltar. E aí, voltando ao assunto, não teve carnaval. Eu tava contando o carnaval, que eu ia de cueca, né? Que realmente, eu não sei. Acho que inclusive, se você não vai pro carnaval de cueca, de samba canção, você tá fazendo errado, entendeu? A não ser que você vai de vestido.
né? Se você é homem e vai de vestido pro carnaval, aí ok, aí você tá no seu direito, é inversão, né, de valores. Então aí tudo bem. Mas se você é homem, quer dizer, se você é mulher, ou se você não vai de vestido, você tem que ir de samba canção, porque eu acho que se você não vai de samba canção, você não tá curtindo direito. E qual é o problema de samba canção? Não tem bolso, né? Ninguém pensou que o retardado ia comprar uma samba canção na C&A do Simpsons e ia pro carnaval. Ou uma vez eu comprei uma que era tinha várias berinjelas. Nem sei porque eu nem sei porque fizeram isso. Não sei se era na época do Pânico, do Homem Berinjela, mas tinha várias berinjelas. E aí eu comprei essa daí, era muito legal, eu gostava dela. Só que não tem bolso, né? Porque é feito pra dormir. E aí, qual o problema? O problema é que você vai pro carnaval, meu amigo, pra você perder a alma, né? Nem pra você perder a carteira e o celular. Você vai pronto pra perder a dignidade. E eu era assim. Eu quase fui expulso porque eu subi no palco da Rebo e dancei junto com as mulatas. Eu era esse cara. E aí, numa dessas, inclusive nesse dia que eu dancei, eu fui pro carnaval da Rebo, que é uma baladinha que tinha aqui quando eu era jovem, aqui em Caieiras. E aí eu subi lá e dancei junto com as mulatas. E aí o segurança veio me tirar e a banda me defendeu. Falou, não, deixa aí que ele tá animando a galera. E aí eu fiquei lá, falei, chupa segurança. E aí fiquei lá dançando. Só que aí nesse dia eu tava de samba canção. E nessa eu tava já muito louco. Você imagina pra dançar junto com a... E eu tô falando que é as mulatas. Não sei também se é racismo, mas é assim que eles anunciaram. Agora as mulatas da Rosa de Ouro, alguma coisa assim. E era uma banda e tava lá as mulatas. E se era racismo, desculpa, inclusive. Eu não sei se esse termo é pejorativo, mas na época anunciaram assim. E chamavam assim, né? Não sei também. Acho que não é, não. Acho que tem alguma coisa tipo mulato. Tem um bagulho assim, tipo, tinha nome, né? Tipo, quando é mistura de negro com branco, é mameluco. Não tinha uns bagulho assim? Não sei também, posso estar falando besteira. Mas voltando ao assunto, eu tava nesse dia aí, mano, eu fiquei muito louco, né? E aí não tinha bolso. Voltei, lembrei onde eu tava. E aí eu dancei com a mulata e eu tava chapado. E aí na hora de ir embora, eu já tava muito louco. E eu tava sem carro, porque eu já tinha batido o carro uma semana antes, bêbado. E aí meu carro tava no funileiro. Inclusive eu nessa época aí, era mais barato o funileiro cobrar estacionamento do meu carro do que cobrar o serviço. Se ele cobrasse a diária de estacionamento, a mensalidade do estacionamento, ele ia ganhar mais dinheiro do que ele cobrava fazendo serviço. Porque eu tirava o carro na sexta-feira e na segunda eu já devolvia pra ele. Entendeu? Eu só ficava em casa no final de semana, que eu já tirava o carro. Naquela época não tinha lei seca também, viu? Naquela época podia beber à vontade. Agora não pode mais. Se você tá ouvindo aí e você bebe, você é um irresponsável, tá bom? Porque agora tem lei. E eu estudei, né? Eu estudei a lei e não existe retroatividade. Isso é princípio da retroatividade benéfica, tá bom? Então se você é advogado, você tá ligado do que eu tô falando. Então a lei só retroage quando é em benefício do réu. Então se naquela época não tinha lei, não era errado. Eu nunca vou ser preso por um crime que eu cometi numa época que aquilo não era crime. Então se amanhã proibirem, por exemplo, andar de Crocs, e você andava de Crocs hoje, você não pode ser preso, porque quando você andava não era crime, entendeu? Agora, quando retroage pro bem do réu, aí sim, entendeu? Então se você, por exemplo, você tá preso porque você andou de Crocs, aí amanhã libera o Crocs, aí eles têm que te soltar, porque aí a lei ela retroage pro benefício. Por quê? Porque a sociedade entende que se antes era lei, cachaça já foi proibido, sabia? Então na época lá do Al Capone, ele era traficante de álcool, de whisky. Então ele era traficante de pinga. E aí naquela época era proibido. Aí depois que liberou a pinga, não faz sentido se deixar preso, a não ser que o cara cometa outros crimes pra vender pinga, né? Tem essa também. Mas se o cara foi preso por consumir pinga, por exemplo, aí agora é de boa pinga, não é mais... Agora é aceitável. Aí retroage. Porque é justamente por isso. Porque se a sociedade evoluiu a um ponto de achar
que tomar pinga não é mais crime, não tem por que a gente deixar um cara preso por um bagulho que é normal. É a mesma coisa de deixar alguém preso por ser crente e não católico, que antigamente matavam, a pessoa que não era católica morria. Aí agora não é mais crime, né? Aí as pessoas não podem mais ser mortas, entendeu? Então aí mais outro parênteses pra você. E aí voltando, eu tava muito louco, né? E eu já tava sem carro, eu tava de carona. E aí eu não lembro exatamente com quem eu voltei. Eu lembro que eu tava esperando a carona. Eu não sei se era com alguma mina. Na época eu era solteiro, deixa bem claro isso. Eu não sei qual é que era, mas eu acho que eu não ia pra casa. E aí, ó, como eu sou bêbado, mas sou consciente. Que aí, o que aconteceu? Eu vou contar primeiro o que aconteceu e depois o que aconteceu na minha cabeça. Porque eu saí da balada muito bêbado e ainda tava com meus pertences, meu celular e minha carteira. E aí eu ainda tava com um pingo de responsabilidade, só que eu sabia que eu ia perder esse pingo pra onde eu tava indo, porque eu acho que eu tava indo pra outro rolê ainda. E aí o que eu fiz? Falei, agora eu não vou mais precisar de dinheiro, nem de celular. Aí eu peguei e falei, um amigo, nem era amigo meu, amigo do meu irmão, tava saindo com o carro. Aí eu peguei e joguei dentro do carro dele e falei assim, vou deixar minha carteira e meu celular aí, porque senão eu vou perder. E aí o cara muito louco também nem questionou, falou, beleza, e foi embora. E aí eu fui pro outro rolê, né? E aí eu fiquei chapadão e tal, e eu cheguei em casa, não sei como, acho que não foi de ônibus, porque eu não tinha nem bilhete único, que tava na minha carteira. Sei lá pra onde eu fui. E aí eu sei que no outro dia eu acordei em casa, e aí de samba canção ainda, graças a Deus ainda tava vestido. E aí eu acordei de samba canção, tava na minha casa já, alguém tinha me deixado em casa. E aí meio-dia eu tava almoçando ali, almoço de família. E eu já pensei, naquela época a gente também não era tão viciado em celular como era hoje, porque não tinha nada no celular, né? Que era ligação e SMS, ninguém ia ficar com um StarTAC querendo receber mensagem. Então eu nem liguei pro meu celular. Depois da noite, quando eu fosse marcar algum rolê, provavelmente ia dar falta dele, ou logo depois, né? Então eu nem dei falta do meu celular. Aí tocou uma campainha, meio-dia, tava almoçando com minha família. E aí tocou a campainha, era amigo do meu irmão. Eu olhei, eu fui olhar e aí eu vi que era amigo do meu irmão. Aí eu peguei e falei, ô Rubão, é o Rodrigo que tá lá. Aí ele falou, que estranho, né? O que será que ele quer? Aí desceu, e aí meu irmão subiu com minha carteira e meu celular e falou, ele veio trazer sua carteira e seu celular. Eu falei, nossa, mas por que ele tá com a minha carteira e meu celular? E aí o meu irmão que me contou isso que eu contei pra vocês. Ele falou assim, ele falou, você tava na Rebon e tava muito louco, e aí você jogou dentro do carro dele e falou, vou jogar aqui pra não perder. Olha que retardado. Eu era amigo do meu irmão ainda. Se o cara quisesse roubar meu celular, eu nem ia lembrar onde tava. E todos os meus documentos, meus cartões, meu dinheiro. E ainda bem que ele era honesto. Então obrigado, Rodrigo. E agora eu percebi que eu não falei do show. Então hoje eu tive show em Campinas, no Crazy Rocker. Foi muito legal. Tinha público hoje. E foi bem legal. Eu fiz 5 minutos de texto antigo e 3 minutos de texto novo. Que é um texto que eu já tentei fazer uma vez e foi ruim. E agora foi ruim de novo. Eu preciso sentar e colocar mais piada. Porque a história é uma história boa de se contar. Foi o dia que eu fui roubado na Argentina. E aí eu preciso fazer mais piada. Eu já ouvi o áudio aqui. Praticamente eu falei 3 minutos e tinha 3 piadas. O resto era só setup. E aí ficou bem esquisito. Mas, então, se eu quero deixar alguma dica aí pra quem tá começando, é essa aí. Você tem que fazer piada. Tá bom? Mas eu gosto de contar história. Eu sei. Storytelling tem piada. Então quando você vê qualquer storytelling que você imaginar, repara que ele sabe exatamente qual palavra ele vai falar e vai vir risada depois disso, que é a piada. Por mais que você não consiga separar exatamente setup e punch, acaba tendo sempre setup e punch e o cara sabe o ponto onde ele vai falar uma palavra e ali vai ser engraçado. Ele inclusive dá a pausa da risada. Então, e o meu eu não fiz isso. Eu fui contando a história e aí ficou tipo 1 minuto, as pessoas prestando atenção na história sem dar risada, é estranho. Eu acho que falta piada, eu preciso fazer piada pra colocar nesse texto. Tá bom? Isso aqui é um recado pra mim mesmo, né? A semana passada eu já testei também, as piadas, até que tinha piada, mas não entrou tão bem não, mas aí é só ajustar. E aí eu preciso, acho que domingo eu vou fazer o da semana passada, vou arrumar o que eu anotei e vou tentar fazer de novo. E aí eu volto para outro episódio, tá bom? Então é isso, valeu. Hoje aqui teve várias coisas, você aprendeu direito, aprendeu anatomia,
aprendeu cultura, tá bom? Então isso aqui não é só um diário, isso aqui é praticamente uma aula, tá bom? Que eu dou para vocês, tá ok? Então é isso, fiquem com Deus, beijo na mandíbula e tchau.